É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta para falar de mais um caso para vocês, onde o feedback, de forma elegante, sutil, ajudou a resolver um caso muito importante dentro do mundo corporativo. Eu ia falar agora há pouco sobre a relação com a criança, com um amigo, com social, mas eu vou falar daqui a pouco. Eu uma vez estava fazendo consultoria numa empresa onde tinha 5 ou 6 pessoas numa sala, que era a sala da controladoria, contabilidade. Dessas 5 pessoas, 4 eram mulheres e tinha um contador que era uma pessoa mais velha um pouco, mais idade, mais experiente um pouco. E eu percebi que o ambiente, quando eu entrei na empresa, naquela sala o ambiente era complicado. E eu comecei a conversar com as meninas, conversar com o contador, que era o coordenador daquele ambiente, e na conversa com as moças. E é importante que você é líder de um departamento, é conversar com as pessoas. As pessoas sabem muito mais do que você sabe, né? E eu costumo dizer que se você sabe que não sabe e você sabe, você está aberto a aprender. Agora, se você não sabe que não sabe, você não sabe, você nunca vai aprender. Então, presta atenção. Se você quer entender o processo com as pessoas, ouça, pergunte, converse. E aí eu comecei a conversar com as moças, e eu ia lá uma vez por dia, ficava 2 horas, e aí uma das mais antigas da sala me chamou para conversar num café. Eu saí da sala do café, e ela falou, olha, ô Miranda, você vem aqui num período onde você não percebe o que está acontecendo na sala. Eu falei, o que está acontecendo na sala? Ela falou, o fulano, eu não vou dizer o nome agora, o fulano, ele fede. Olha a situação. Ele tem um mau cheiro, então quando ele chega de manhã cedo, ele empesteia a sala. Depois ele almoça, vai para outro ambiente, vai correr arquivo, vai na cidade, o clima muda. É que você nunca veio aqui de manhã para sentir essa situação. E ninguém tem coragem de falar com ele. Então, se você viu alguns vídeos que a gente colocou aqui, você viu que tem 3 coisas importantes para você elogiar quando você quer dar um feedback positivo. Você tem a aparência, o comportamento e a identidade. Aparência e comportamento não tem nada a ver com a identidade, mas sempre que você reforça um ou outro, é importante você reforçar a identidade. Então, quando ela me contou esse caso, eu estava diante de uma situação de aparência. Agora, como é que eu elogio a aparência de uma pessoa que não tem higiene, né? Mas um dia eu fui conversar com ele, um dia eu comecei lá de manhã, percebi o problema, e um dia chamei ele para tomar um café, fora da empresa. E conversei com ele. Falei de mim, descobri algumas coisas dele, e num determinado momento eu pedi licença para dar um feedback para ele. Eu falei para ele, olha, eu percebo que você é um grande profissional, eu vejo o teu processo contábil, como funciona bem. Olha lá, eu estou elogiando o quê? Comportamento, né? O comportamento dele ser um bom contador. Eu percebo que você é um bom chefe de família, porque você fala preocupado das tuas filhas e tudo mais, mas eu acho que tem uma coisa em você que eu gostaria de comentar e não quero que você se sinta invadido. Eu te dou plena liberdade de você não querer discutir o assunto. Mas eu percebo que na tua prática do teu dia está faltando um pouco de higiene. Eu percebo que você vem com a mesma roupa 2, 3 vezes por semana. Eu percebo que você, às vezes, exala um pouco de um suor mais forte. Eu não usei o termo mau cheiro em lugar nenhum, mas era um mau cheiro mesmo. Então você tem que ter tato para fazer esse processo. E aí ele se abriu comigo. Ele falou, olha, eu antes de vir para esse emprego aqui, recentemente antes de começar aqui, eu fiquei viúvo. Eu tenho 2 filhas. E eu não sei o que fazer. Eu não tenho tempo de lavar louça, de lavar roupa. Eu às vezes não tenho tempo de tomar banho. E aí eu percebi que ele estava num processo depressivo. Pelo motivo que ele estava vivendo naquele momento, que era um processo de luto.
Então você vê, quem estava de fora olhando o processo, só via crítica. Esse cara é fedido, esse cara é um porco, esse cara não tem higiene, esse cara não toma banho. Quando você mergulha no processo, você percebe que não é isso. Você percebe que tem obstáculos intransponíveis naquele momento que impede que ele faça aquilo que você espera dele. Porque isso é uma teoria legal que uma hora eu vou contar para vocês, que é para responder a pergunta, por que as pessoas não fazem o que eu espero dela? E tem um conceito lógico para isso. Ele estava num daqueles degraus, isso é através de um degrauzinho, cada degrau que o cara sobe, você analisa uma etapa. Ele estava talvez no último degrau, que é problema pessoal intransponível que impede você de ser quem você realmente é, ou de fazer aquilo que você realmente nasceu e treinou para fazer. Então ali conversando com ele, eu dei alguns feedbacks para ele importantes, corretivos, quando eu entrei no aspecto aparência, e positivo quando eu voltei a falar do comportamento dele, voltei a falar da luta dele, valorizei ele como pai, veja a essência dele de pai, a essência dele de cuidado com as filhas, a essência dele de cuidado com a casa e desleixo com ele mesmo. Não entrei em aspecto psicológico nenhum, porque quando você está trabalhando feedback, você não entra em aspecto psicológico, você analisa comportamento. Estar bom, com boa aparência é um comportamento. Fazer o trabalho direito é um comportamento. Fazer o trabalho mal feito é um comportamento. Então você, quando está no feedback, você analisa comportamento. Você não vai analisar se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara tem mau caráter ou bom caráter, se ele tem problema psicológico. Esse não é a questão. Então eu peguei a questão que ele colocou, reforcei o processo do feedback positivo no comportamento dele técnico e na identidade dele como profissional e como pai, e sugeri a ele que ele arrumasse um tempo para ele. Ele arrumasse um tempo, contratasse uma pessoa para lavar roupa, tivesse mais assiduidade, asseio com as coisas, para que ele também não comprometesse o próprio ambiente de trabalho em que ele vive. No dia seguinte, ele já voltou com uma camisa limpa e barbado. Normalmente ele fazia a barba depois de 4, 5 dias que a barba já estava crescendo. O que eu fiz? Elogiei. Dei os parabéns para ele. Falei, poxa, gostei, parabéns, olha, muito importante o que você fez. Eu me sinto muito gratificado por ter construído essa nova possibilidade com você. Ou seja, eu elogiei, falei porque eu elogiei ele, falei o comportamento, falei como eu me senti em relação a esse comportamento e por que eu me sentia. Olha, por que isso foi importante? Eu preciso tomar cuidado para não falar o nome, mas por que isso foi importante? Foi importante, sabe por quê? Porque as meninas agora vão te olhar de outra forma, o ambiente vai ficar melhor, mais positivo. No dia seguinte, ele já voltou com outra camisa, manteve a barba cortada e já veio com uma calça nova. Novamente elogiamos. Pedi para as meninas, conversei com elas, falei, ó, tem que elogiar ele, na aparência mesmo, porque ele estava abandonando a aparência dele, ele estava abandonando a vida por um processo de luto. Por isso que tem no momento que eu digo que feedback, se você souber utilizar, ele é curativo. Você ajuda as pessoas a mudarem a visão de mundo que elas têm. E ele foi florescendo novamente, cada dia melhor, até que ele voltou a ser o ser humano que eu acredito que ele sempre foi. Ele passou a vir sempre bem vestido, bem arrumado, bem penteado, bem barbeado, perfumado. E o ambiente naquela sala se tornou extremamente produtivo e positivo para todo mundo. O que consertou isso? Eu briguei com ele? Eu obriguei ele a tomar banho? Falei que se ele não tomasse banho eu ia mandar ele embora? Não. Eu entendi, compreendi, sugeri, orientei e elogiei. Esse é um processo. Então, se você quer ajudar as pessoas a melhorarem através de feedback, você tem que ter essa tomada de decisão. A tomada de decisão é só uma. As pessoas sempre fazem o melhor que elas podem. Eu acredito que as pessoas têm toda a capacidade para agir efetivamente. Elas precisam de habilidade, incentivo e oportunidade.